Em Filipenses 4:11 diz assim a palavra do Senhor: Não digo isto por necessidade, porque aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Então observe como Paulo, ele disse, eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Então, nós temos observado que a pessoa que ela tem aquela intenção verdadeira de pregar o Evangelho, ela não é aquela pessoa que mostra avareza, não é aquela pessoa que pensa só nas coisas materiais. Aliás, a palavra diz que se você morreu com Cristo, nós temos que buscar, se nós morremos com Ele, as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra do Pai. Então eu quero que você entenda que Paulo disse, eu aprendi a contentar-me. Mas é isso que tem acontecido hoje no meio das igrejas evangélicas, no meio dos pastores especificamente? Não, não é isso que tem acontecido hoje. As pessoas, elas têm focado mais o homem, porque é o homem que tem lhe beneficiado. Os pastores muitas vezes começam a pregar mensagem de autoajuda, porque é isso que vai chamar pessoas para encher seus templos, para encher a igreja. Mas eu quero, meu irmão, que você não se iluda com isso, não. Eu quero que você entenda que o Senhor Jesus disse que nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Não que você tem que aceitar miséria, não que nós estamos pregando miséria, mas temos que entender que tudo que você precisa, Deus, Ele vai suprir as suas necessidades. Se você, na verdade, tem buscado esse Deus verdadeiro de todo o coração, se você realmente tem buscado a Deus e tem um amado de coração, Deus, Ele vai te sustentar. Paulo disse, olha, que ele tinha um amor tremendo a Deus, mas nem por isso Deus não permitiu que ele passasse luta. Aqui diz que ele disse, eu aprendi a contentar-me com o que tenho, eu sei estar abatido, mas também sei ter abundância. Ou seja, em tudo e em todas as coisas eu estou experimentado. Então é isso que eu quero que você entenda. Paulo, ele sabia estar feliz em qualquer situação. Não é porque ele estava passando problemas e passou fome e sede que o diabo estava com ele, não. Que ele era a pessoa que estava sendo esquecida por Deus, não. Deus, Ele está com você. Deus, Ele te ama. Não é porque você vai dar tanto na igreja que você vai ser abençoado, não. A Bíblia diz que a salvação, tanto a salvação como as bênçãos que nós queremos de Deus, é tudo pela graça. A graça de Deus, a misericórdia do Senhor. Você não recebe nada por merecimento. Eu não recebo nada por merecimento. Então não se iluda, não vá atrás dos falsos profetas. Os falsos profetas, você pode detectar um falso profeta quando você observa que ele foca mais as coisas materiais do que as coisas espirituais. E não é assim que a palavra ensina. A palavra ensina nós buscarmos as coisas que são de cima e não as que são da terra. Porque as que são da terra, diz a Bíblia, que são passageiras, mas as que são de cima são eternas. Então, nós temos observado aí que muitos pastores têm entrado na corrupção. Não só os pastores, mas muitos cristãos têm entrado na corrupção simplesmente porque não têm dado ouvido ao verdadeiro evangelho do Senhor Jesus, que é simples, que é o evangelho onde nós, se seguirmos ele de verdade, nós iremos crescer mais na vida espiritual, iremos enriquecer mais na vida espiritual do que na vida material. Isso será consequência, a vida material será consequência de uma vida com Deus. Você lembra do jovem que chegou para Jesus e falou assim, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus disse, olha, se você quiser herdar a vida eterna, venda tudo o que você tem, dê aos pobres e você terá um tesouro no céu. Então Jesus nunca facilitou nada para ninguém entrar no céu, para ninguém segui-lo. Pelo contrário, uma certa pessoa chegou para Jesus e disse, mestre, eu quero te seguir, para onde o Senhor for. Ele disse, olha, as raposas têm covil, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar sua cabeça. Ou seja, o próprio Jesus, ele meio que dificultava as coisas para saber se as pessoas realmente tinham interesse de segui-lo de verdade, de segui-lo de coração. Lá em João capítulo 6, você pode ler, em João capítulo 6, diz que quando Jesus pregava
o Evangelho e multiplicava os pães, uma multidão estava perto dele. Onde ele ia, as multidões iam atrás, porque elas queriam pão material, elas queriam pão físico. A Bíblia diz que quando Jesus começou a pregar compromisso com ele, a dizer que se as pessoas quisessem pão, ele é que era o pão. Se as pessoas quisessem compromisso com ele, então ele iria abençoar essa pessoa espiritualmente, ele iria levar essa pessoa para o céu. Quando ele pregou compromisso com ele, a Bíblia diz que quase todos foram embora e só ficaram os discípulos. Mas Jesus não foi atrás de ninguém, dizendo: venha porque eu preciso que vocês estejam junto de mim para que eu tenha ibope. Venham para perto de mim porque vocês, como multidão ao meu lado, vai me garantir aplauso das pessoas, dos meios de comunicações, você aplaudido pelas pessoas, você venerado, eu vou ser uma pessoa que terei fama diante da sociedade. Não, Jesus falou assim para os discípulos: vocês querem ir embora? Vocês também querem ir com eles? Então Jesus, ele mostrou que o mais interessante que nós temos que observar não é o pão material, não é nada material, e sim é o que é espiritual. Então o pão da vida é Jesus, meus irmãos. Jesus é a vida, Ele é a solução, Ele satisfaz, Ele só quer de você que você creia nele de verdade e o siga na simplicidade do Evangelho. Siga Jesus, ame a Jesus, pregue o Evangelho sem interesse, comece a buscar mais as coisas de cima do que as coisas da terra, e você vai estar seguindo os passos do Mestre. Você vai ter Jesus como exemplo, e você verá que este Evangelho que você assumir, Evangelho simples, mas verdadeiro, vai trazer sérias consequências, talvez para você. Sabe quais são elas? Vai ser rejeição da sociedade. Porque, na verdade, porque tem muitos artistas hoje, por exemplo, que querem o Evangelho, que dizem que aceitaram Jesus. Porque o Evangelho que tem sido pregado para eles é um Evangelho sem compromisso. É um Evangelho onde eles ficam no Evangelho, mas não deixam suas vidas. Eles não deixam o passado. Eles não negam a si mesmos. Ou seja, é muito fácil as pessoas se converterem hoje com o Evangelho que está sendo pregado. Porque o Evangelho que está sendo pregado hoje não é o Evangelho de compromisso com Deus. E sim, o Evangelho onde você entra na igreja, mas pode continuar com a sua vida que você tinha antes. Mas a palavra diz em 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, é nova criatura. Ou seja, a pessoa é uma nova pessoa. Ela não pode estar em Cristo e ser a velha pessoa, a mesma pessoa, e continuar fazendo as mesmas coisas de antigamente, quando ela não tinha Cristo. Então, na verdade, o Evangelho ele é mudança. O Evangelho é transformação. O Evangelho é compromisso com Cristo. E se você assumir esse compromisso com Cristo, você sofrerá a consequência de ser rejeitado aqui na terra. Mas você vai herdar o reino de Deus e você estará fazendo, com certeza, a vontade do Senhor Jesus, que é a vontade de você estar sendo feliz de verdade na sua alma, no seu coração, de ser sincero com as pessoas e também transmitir o Evangelho puro e simples, para que as pessoas sejam salvas, libertas de verdade, porque o Senhor Jesus falou: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que Deus abençoe a todos, em o nome do Senhor Jesus. Amém.